Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre ordem direta e ordem indireta. Uma dica valiosíssima aí para quem está com dificuldade, pessoal, de começar a redação. Ajuda e bastante. Claro, pessoal, que para essa dica é importante que vocês saibam o que são termos da oração. Obviamente que para escrever e ir para a redação, você já deve saber aí análise sintática, pessoal. Escrever, jogar as palavras no papel, as frases, as orações no papel, é saber análise sintática, sim. E análise sintática interna ou do período simples, que é a análise sintática dos termos da oração. Sujeito, predicado, aí dentro do sujeito saber se é sujeito composto, sujeito simples, sujeito indeterminado. Dentro do predicado saber que tipo de verbo é aquele, né, se é um verbo transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, verbo de ligação, uma vez que, dependendo do verbo, a gente vai ter depois dele aí uma classificação para os termos. E também, galera, claro que é importante saber a análise sintática do período externo ou análise sintática do período composto, que é aí a análise sintática das orações. Que tipo de orações eu tenho, né, para escrever? Quais são os tipos de orações aí que existem dentro da língua portuguesa? Pois bem, ordem direta e ordem indireta. A ordem direta na língua portuguesa, pessoal, é assim. Eu tenho aqui, né, uma oração, uma frase. Paulo chutou a bola na vidraça. Ordem direta. Sujeito, verbo, complemento do verbo e adjunto adverbial. Quando uma pessoa vai escrever, vai começar ali uma redação, qualquer coisa que tu vai escrever, né, dentro de uma redação ali, enfim, começou a escrever, é impossível que dentro de pelo menos um parágrafo não apareça um sujeito, um verbo, complemento do verbo ou um adjunto adverbial. Tá? Então, isso quer dizer que isso aqui é uma estrutura básica da língua portuguesa. Olha aqui o que acontece aqui. Ó. Paulo é o sujeito dessa oração aqui. É o nosso termo 1. Chutou é o verbo, nosso termo 2. E a bola seria o nosso termo 3, que é o complemento do verbo. E aqui o adjunto adverbial na vidraça, de lugar, é o nosso termo 4. Então, este termo aí, dentro da língua portuguesa, aliás, essa ordem aqui, que a gente chama de ordem direta, é a ordem que vai existir na estrutura básica da língua portuguesa. Qualquer texto que vocês vão começar a escrever, vocês vão ter que ter ali sujeito ou verbo, pelo menos só sujeito e verbo, né? Ou às vezes só, no caso da oração sem sujeito, uma oração sem o sujeito, né? Só com o verbo e o seu complemento. Existe isso, né? Ou então com o adjunto adverbial. Enfim, vai ter um desses termos aqui, obrigado a ter dentro da língua portuguesa, tá? Essa a gente chama aí de estrutura direta. Por quê? Porque eu sigo, ó, a sequência 1, 2, 3, 4. É a matemática, é bom que se grave os números, porque é a matemática aqui ajudando a língua portuguesa. Pois bem, tá aí, a gente já viu, né, que nós temos na língua portuguesa termo 1, 2, 3 e 4, no qual 1 é o sujeito, 2 é o verbo, 3 é o complemento do verbo, e o 4 é o adjunto adverbial. Mas eu posso ter, pessoal, termos repetidos. O que são termos repetidos? Eu posso ter o 2 vai ser sempre 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Né? Vamos ver um exemplo aqui. Olha o que eu tenho aqui, Paulo e Maria. Observe que é um sujeito só, composto, mas eu tenho dois núcleos, tá ali, ó, 1. Isso aqui é o termo 1, porque é o sujeito, daí eu numero como 1, mas é um sujeito composto, eu tenho dois núcleos. O verbo fica o termo 2, né, ele é um só, e aqui eu tenho a bola, objeto direto, o tênis, objeto direto, e o apito, objeto direto, ou seja, eu tenho 1, 2, 3. 3 objetos diretos do verbo transitivo jogar. Então eu coloco como termo 3, 3, 3, como se fosse aqui, 3 objetos diretos, mas são todos objetos diretos do verbo jogar, tá? Então eu tenho aqui 3 termos.
Agora, aí no final eu tenho hoje na vidraça, ou seja, eu tenho dois termos 4, adjunto adverbial e adjunto adverbial. Não precisa aparecer só com 1, 2, 3, 4 como está aqui. Eu posso ter os termos repetidos, mas é importante que eu reconheça o termo 1, sujeito, termo 2, verbo, termo 3, complemento do verbo e termo 4, adjunto adverbial. Porém, eles podem aparecer repetidos. E não aparecem repetidos só como dois termos. Eles podem aparecer, pessoal, também como assim, quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aí, ó, tá? Olha o que eu tenho aqui agora. Paulo, Pedro, João e Maria. Agora, pessoal, eu tenho 3, ó. 1, 2, 3, 4. Agora eu tenho 4, desculpe, né? É tudo sujeito composto, termo 1 mais os núcleos. 1, 2, 3, 4. O termo 2 fica sozinho e aqui eu tenho agora, ó, 1, 2, 3, 4, pessoal. 4 objetos diretos, 4 complementos daquele verbo ali. A bola, o tênis, o apito e a mochila. Pode acontecer. E lá no final eu tenho 3 adjuntos adverbiais. Na vidraça de lugar, ontem de tempo e pela manhã de tempo também. Mas eu tenho 4, né, adjuntos adverbiais. A questão das vírgulas depois na aula de pontuação. Eu quero que vocês entendam a ordem direta. Porém, né, pessoal, dica de pontuação é que eu isolo os termos de mesma função sintática. No caso do sujeito, eu tenho um sujeito só, mas eu tenho núcleo, núcleo e núcleo. Aqui não precisa porque eu tenho um E. Né? Agora, objeto direto, eu vou isolando por vírgulas. São termos de mesma função sintática, a gente chama isso de enumeração. E aqui no final, a mesma coisa, aqui não precisa porque ele está na ordem direta, tá lá no final, então não precisa vírgula. Aí eu, vírgula, né, para separar aqui termos de mesma função sintática, a gente usa vírgula para isso, pessoal. Ó, como é que fica lá? Ó? O sujeito, o verbo, o complemento do verbo e o adjunto adverbial. Ordem indireta, pessoal. Tá aqui embaixo. Ó, o que aconteceu? Sujeito, verbo, complemento do verbo. Troquei a ordem. Peguei o termo 4 e coloquei lá no início. Não é termo 1 aqui. O sujeito está aqui, que é termo 1. Então eu coloquei o termo 4 lá no início. Esse termo 4, que é o adjunto adverbial, e é uma característica do adjunto adverbial, ele pode ficar tanto, pessoal, no início... Olha o óculos. Tanto no início quanto no final, e também pode ficar até no meio. Poderia dizer Paulo, Pedro, João e Maria jogaram na vidraça ontem pela manhã a bola, o tênis, o apito. Poderia ficar no meio. Tá? Isso seria a ordem indireta. Inverter os termos já fica na ordem indireta. Tá? A ordem direta é o sujeito, o verbo, o complemento do verbo e o seu adjunto. Pois bem, importante para tudo isso, reconhecer o sujeito. Importantíssimo saber que tipo de sujeito é. Saber que tipo de verbo é aquele. Por isso que a gente estuda análise sintática. Se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, as duas coisas, direto e indireto, intransitivo ou verbo de ligação. Uma vez que o que vem depois, né, do verbo, uma vez que o que dependendo do verbo, o que vem depois vai ter uma função sintática. Se eu tiver um verbo de ligação, o que vem depois é predicativo do sujeito. Né? Se eu tiver um verbo intransitivo, o que vem depois pode ser adjunto adverbial ou nada, porque ele não transita para lugar nenhum. Se eu tiver um verbo transitivo direto, eu vou ter depois um objeto direto. Se eu tiver verbo transitivo indireto, eu vou ter o que depois? Um objeto indireto. E se eu tiver os dois, eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Por isso que é importante reconhecer o verbo. Que tipo de verbo é aquele? Complemento do verbo. Né? Como eu falei aqui, disso aqui depende disso aqui. Ó. Isso aqui depende disso aqui. Dependendo do que eu tenho aqui, eu vou ter depois um tipo de objeto. Né? Ou o predicativo, no caso do verbo de ligação. Então é importante reconhecer o sujeito, saber que tipo de verbo eu tenho, para ver o que vem depois, para ver como é que eu vou colocar isso no papel. E aí, claro, né, o adjunto adverbial, saber reconhecer os adjuntos adverbiais aí, que dão aí diversas circunstâncias, que podem ser de tempo, de modo, de lugar, né, de causa, e assim vai, pessoal, e assim por diante. Importante é vocês saberem, e saber que o local dele é lá no final, na quarta casinha. Pois bem, pessoal, tá aí, ó, o termo 2 é importante por isso, porque dependendo do tipo de verbo, eu vou ter depois uma função. O que eu tenho aqui? Verbo transitivo direto. O que eu tenho depois? Objeto direto. O que eu tenho aqui? Verbo transitivo indireto. O que vem depois? Objeto indireto.
que eu tenho aqui? Verbo transitivo direto e indireto. Só pode vir depois um objeto direto e um objeto indireto. Aqui, pessoal, eu tenho um verbo intransitivo. Ou ele coloca um ponto aqui, ou depois vem um adjunto adverbial. Depois do verbo intransitivo, sempre vem um adjunto adverbial ou nada, né? Ou ponto. Ó, depois do meio-dia. Adjunto adverbial de tempo. Né? Tá aqui, ó, adjunto adverbial de tempo. E se eu tiver verbo de ligação, depois vem um predicativo do sujeito, que é um adjetivo, uma característica do sujeito. No caso aqui, Paulo, galera. Por isso que é importante saber o que é um verbo. Pois bem, quando vocês vão começar uma oração, né? Muito difícil, pessoal, muito difícil vocês não começarem por uma dessas formas aqui, começando a frase. Eu posso começar pelo sujeito, os funcionários estão contrariados, insatisfeitos, revoltados na praça. Ou eu posso começar pelo próprio predicativo, contrariados, insatisfeitos, revoltados na praça. Olha o adjunto adverbial, agora ficou aqui. Lá ele estava no final. Né? Comecei pelo predicativo. Os funcionários estão. E terminei pelo verbo de ligação. Pode, professor? Pode. Eu posso começar pelo adjunto adverbial, galera. Na praça, os funcionários estão contrariados, satisfeitos e revoltados. Eu também posso começar a minha frase, pessoal, pelo objeto direto, pelo próprio objeto direto. O aumento, os funcionários pediam ao governador na praça. Olha que interessante, comecei pelo objeto direto e aqui, começando pelo objeto indireto. O governador, os funcionários pediam aumento na praça. Galera, percebam que as 5 formas que eu coloquei é a mesma frase, com diferentes maneiras de se começar, mas todas elas têm sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. Pois bem, por que eu estou colocando isso? Nós vimos aqui períodos curtos, com a estrutura direta, sujeito, verbo, complemento do verbo, né? E o seu adjunto, que é a maneira mais fácil de se começar uma redação, o seu parágrafo, o seu período. Óbvio que você não vai ficar o tempo todo do início ao fim da redação, sujeito, verbo, complemento, verbo, adjunto, sujeito, verbo, complemento, verbo, adjunto, de jeito nenhum. Mas para começar você tem que ser direto na tua redação. Você tem 15 linhas. Por que você vai começar a tua redação com uma oração subordinada, na qual você vai ter que emendar outra subordinada e assim vai, se perde, daí bota um que é uma conjunção integrante da subordinada, já bota um que pronome relativo, já vira um que e já está errado. Então assim, galera, ó, sabe-se que oração subordinada substantiva é muito provável que começando assim você vai ter que fazer isso. Sabe-se que os brasileiros estão indignados com a corrupção. Eu posso fazer um ponto e começar de uma outra forma, né? Mas é muito provável que você faça isso aqui, ó. Sabe-se que os brasileiros estão indignados com a corrupção, mas existem aqueles que não estão. Tá, tudo bem, normal. Emendei aqui uma coordenativa, né? Uma oração coordenada, com a conjunção coordenativa ali, né? O mas, tá? Mas eu posso fazer isso aqui e eu estou sendo bem direto, na ordem direta. Ou seja, eu começo, ó, os brasileiros estão indignados com a corrupção, alguns querem a saída da presidenta, outros, porém, a apoiam. Sujeito, os brasileiros estão, verbo de ligação, indignados pelo adjetivo do sujeito. Sujeito, verbo, complemento do verbo, digamos assim. Com a corrupção é uma expressão adverbial de causa, por causa da corrupção. Algum sujeito quer verbo transitivo direto, saída objeto direto. Outro sujeito apoia o verbo transitivo direto e ela, aqui o a, né? Apoiam ela, a presidenta. Objeto direto, ou seja, frases curtas e diretas. Por quê? Porque eu usei a ordem direta com frases curtas e diretas, e isso é importante fazer, e disse tudo o que eu queria dizer. Os brasileiros estão indignados com a corrupção, alguns querem a saída da presidenta, outros, porém, a apoiam. Porque se eu começar assim com a subordinada, pessoal, como eu falei, a tendência é que eu vá subordinando tudo e deixe meu texto muito longo. Aqui eu usei frases curtas na ordem direta e disse tudo o que eu queria dizer. Portanto, quando começar a fazer a sua redação, galera, seja direto ao apresentar a tua ideia. Usem a ordem direta. Procure usar essa ordem, né? Não vou repetir porque eu já falei isso, vai ficar feio. Dê preferência para a coordenação. Não que eu tenha que fazer a minha redação toda com orações coordenadas, mas prefira a coordenação, pelo menos no início, para que vocês não tenham que emendar uma outra subordinada na outra, e o teu texto fique longo e cansativo. As orações subordinadas deixam o texto cansativo, né? Não é que não é para usar, é para usar sim, mas de
de início, comece assim, com ordem direta e com as orações coordenadas. E use períodos curtos, galera, que vocês vão aí, né, arrasar na redação de vocês, tá ok?